Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Aqueles que têm a sua Bíblia, nós vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, o primeiro milagre de Jesus, que diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, e chamou o noivo, ele disse: Todo homem serve o primeiro bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Como esse deu Jesus o princípio, aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos agora iniciando o primeiro milagre que Jesus, ele realizou logo no princípio do seu ministério. E aqui é uma passagem muito conhecida e até escolhida para poder estar ministrando em casamentos, porque aqui tem muitas lições importantes. E Jesus aqui, ele foi convidado, não somente ele, mas a sua mãe, tantos outros, para essa grande festa. E ao passo que os dias foram passando, porque uma festa de casamento judaica demorava em torno de 7 dias. E ao passo que foi avançando os dias de festa, ali houve uma preocupação, porque o vinho já estava acabando. E ali Maria, como acredito mais íntima talvez dessa família, chamou Jesus e fez ele um pedido. E ele disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo?
ainda não é chegada a minha hora. Mas que hora? Se referindo ao ministério, sim, chegou a hora. Estava no tempo. Mas em que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava falando com relação à hora mais importante do seu ministério, que é entregar o bom vinho, que refere-se ao seu sangue. Ou seja, Jesus estava dizendo que o momento não era aquele, não era oportuno para aquele momento. E ele iria chegar. E na última ceia, Jesus ele foi bem claro que é chegada a hora. Mas aqui nós observamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse para ela, mulher, e muitos até mesmo tentam entender o porquê que Jesus chamou ela dessa forma. E estudiosos dizem que Jesus não foi indelicado, era uma forma natural, mas para mostrar que ele também estava no controle e no domínio de todas as coisas. E um ponto mais importante aqui é que Maria, ela disse, vocês devem fazer tudo o que ele está dizendo para vocês fazerem. Então esse é o conselho da mãe dele, que todos pudessem fazer o que ele estava mandando. E quando nós observamos aqui essa passagem, nós observamos que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele iria ser derramado, sim, no momento certo e oportuno, para poder purificar todos os pecadores, todos aqueles que creem em seu nome. Por isso que a Bíblia diz, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós, bebei todos, pois isso é o meu sangue, o sangue do novo testamento, ao qual é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Lucas 22, 20. Então, com relação a esta hora, Jesus estava se referindo a este momento, o momento da sua entrega, mas ele estava logo no início. E Jesus aqui, ele mostra muito bem claro que ele estava ali convidado para aquele grande banquete. E aquele banquete, aquela grande festa de casamento, houve um grande contratempo que jamais poderia acontecer, mas aconteceu. A falta de vinho significava o fim da cerimônia e uma vergonha para a família. Mas Jesus estava presente. Jesus, ele tinha sido convidado. Jesus jamais entraria no lugar sem ser convidado. É importante que você guarde no seu coração nesta noite que nós precisamos de convidar Jesus para entrar no nosso coração. Você precisa de convidar Jesus para entrar na tua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida espiritual, porque pode ser que alguma coisa aconteça ao longo da sua carreira, da sua jornada, mas se ele estiver aí, o milagre pode acontecer. Amém? O milagre certamente vai acontecer. A Bíblia diz que havia ali 6 talhas de pedra para purificação. Então era de costume naquelas casas judaicas terem ali algumas talhas de pedra, porque as pessoas usavam aquelas talhas para poder purificar as mãos, para comer e etc. Os fariseus e todos os judeus, eles guardavam muito bem essas tradições. Não comer sem lavar as mãos. Jesus, em outra passagem, ele disse o que realmente
contamina um homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Quem está me compreendendo? Marcos 7:3. E aqui, quando nós observamos esse milagre, ele é muito significativo. Eu ouvi algum tempo atrás um líder aqui religioso no nosso Brasil, uma das maiores igrejas do Brasil, desprezando o milagre de Jesus, dizendo que Jesus não foi tão inteligente. E qual é o propósito de realizar um milagre como esse, sendo o primeiro milagre? Qual a importância? Encher o povo com cara de vinho? Mas isso é por conta daqueles que são indoutos, cujo Espírito Santo já se apartou da vida dele há muito tempo. Porque a Bíblia ela é categórica e afirma que os discípulos creram, acreditaram em Jesus, porque eles conheciam muito bem claro as profecias e entenderam realmente aquilo que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Quando nós observamos aqui 6, é claro, o número 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Aquelas talhas foram separadas e reservadas para purificação. Ao transformar Jesus naquela água em um melhor vinho, e é como já disse, é o símbolo do sangue do Senhor Jesus, é o melhor que já existiu. Jesus ele mostra aqui o caráter purificador e transformador da missão que ele veio realizar neste mundo, pela qual foi profetizado pelos profetas que antecederam ele. A Bíblia diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardei as minhas ordenanças, e as observeis. Ezequiel 36, a partir do 25. Portanto, meus amados irmãos, o alvo da hora de Jesus é o milagre da transformação humana que ele iria realizar pelo poder do seu sangue, pelo sacrifício expiatório, sacrifício definitivo realizado na cruz do Calvário, e pela obra gloriosa que o Espírito Santo realizaria na vida daqueles que crescem no nome do Senhor Jesus. Como eu disse aqui alguns dias atrás, o Senhor Jesus ele realizou uma obra gloriosa. A Bíblia diz que se fosse para renumerar, para contar todos os milagres que Jesus realizou em todo o seu ministério, não haveria livros no mundo que comportaria. É claro que alguns dizem que isso é um hipérbole, um excesso, mas nós acreditamos que a Bíblia é verdadeira. Nós acreditamos que cada milagre catalogado, escrito aqui por esses autores, foram pensados por Deus, escolhidos pelo Espírito Santo. E tudo está aqui com um grande e glorioso propósito, para mostrar para nós a grande e insondável sabedoria e poder da glória do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz aqui 2 ou 3 metretas. O que é isso? Metreta. Metreta é uma antiga medida que se referia a líquidos. Então cada recipiente, cada metreta, cabia em torno de
cada vasilha daquela 3 metretas, ou seja, 40 litros cada uma, em cada metreta, de 40 litros aproximadamente. Então, dentro de cada vasilha daquela, havia 3 metretas, que daria 80, então de 80 a 120 litros de água. Matematizando nisso aí, Jesus ele transformou aproximadamente 600 litros de água em 600 litros do melhor vinho. E nós observamos que a água e o sangue, ela aparece em toda a Torá, como símbolo de purificação. No livro de Números diz a palavra: e assim lhes farás para purificar, esparge somente eles água da purificação, e lavarão os seus vestidos, e se purificarão. Depois tomarão um novilho para oferta pelo pecado, e ajudarás toda a congregação dos filhos de Israel. Então tu sacrificarás um como oferta pelo pecado, para fazeres expiação. Números 8, 7 ao 12. Então eu quero que os irmãos entendam que Jesus aqui, ao mesmo tempo, ele é comparado com a água que purifica e o sangue que justifica. Quem me compreende? Amém? Ele é aquele que nos purifica de todo o pecado. Ele é aquele que também faz expiação por todos os nossos pecados. Quando você lê o Salmo 22, que foi composto 1000 anos antes de Cristo, você vai observar sobre o sofrimento do Messias. E no Salmo 22 diz assim: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Salmo 22, 14. Quando Jesus morreu, quando Jesus ele entregou a sua vida por cada um de nós, a Bíblia diz que um soldado romano, para certificar que ele estava morto, ele pegou uma lança e cravou do seu lado. E o que saiu dele? Saiu sangue e água. Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você me pediria e eu te daria, e nunca mais você teria sede. Jesus estava falando dele mesmo, da própria palavra dele. Na carta aos Hebreus está escrito: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Então, meus amados irmãos, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso, e através desse sangue maravilhoso, estamos agora na presença de Deus, justificados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue é poderoso. Então essa passagem, ela tem muito mais significado do que muitos imaginam. A minha hora ainda não era chegada, mas Jesus disse: a minha hora vai chegar. E 3 anos depois chegou, e ele disse: é chegada a minha hora de me entregar por cada um de vocês. Porque ele mesmo disse que ninguém poderia tirar a vida dele, mas ele mesmo tem autoridade para dar e tomá-la se quiser. Não precisaria de absolutamente de ninguém para poder defendê-lo. Ele mesmo disse isso para Pedro: se eu precisasse de alguma ajuda, certamente não te pediria, mas clamaria ao meu Pai que está no céu, e ele me enviaria pelo menos 12 legiões de anjos para me defender. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele é o nosso sacerdote eterno e definitivo e real, e ele está aqui nessa noite através da presença do Espírito Santo, e ele tem guardado o melhor vinho para o final. O mais importante não é como se começa, mas como que se termina.
Você talvez iniciou a sua vida, a sua caminhada longe e sem a presença de Deus, porque você não o conhecia. Mas Deus, Ele planejou todas as coisas. Deus, Ele traçou todos os planos. E no momento certo e aprazado, Deus, Ele nos atentou para a sua presença, inclinando o nosso coração, abrindo a nossa visão espiritual, desbloqueando a nossa consciência morta e a nossa mente entenebrecida, para que nós possamos compreender a grandeza e a beleza do nosso Salvador. Nós não estamos aqui nessa noite simplesmente por uma simples e mera coincidência, porque Deus, Ele afirma categoricamente que na vida do crente não existe coincidência, existe cristocidência. Se você está hoje na presença de Deus, porque isso foi planejado, isso foi arquitetado, porque Deus, Ele já elegeu antes da fundação do mundo aqueles que hão de herdar a salvação. Você crê que você é um eleito do Senhor? Aleluia! No livro de Neemias, eles entoaram um grande, lindo e profundo louvor, dizendo: ó Deus Criador, que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Então nós estamos aqui nesta noite para louvar o nosso Deus, porque assim está escrito no livro de Neemias capítulo 9, que o Deus Todo-Poderoso foi aquele que chamou Abrão na cidade chamada Ur dos Caldeus, e prometeu e elegeu e predestinou este homem a tomar posse de vitórias incontáveis e invisíveis, pelas quais os seus olhos carnais não podiam contemplar, mas pelos olhos da fé, Deus, Ele tinha projetado e planejado algo glorioso para a vida dele e para toda a sua descendência. Tudo que Jesus, Ele disse, tem muito mais profundidade do que nós podemos imaginar. Você entende isso? Amém? Talvez alguém aqui nessa noite que possa estar pensando: pastor, comecei muito bem, mas o meu casamento perdeu o brilho, está completamente desformatado, o vinho da alegria está acabando. Eu quero te dizer para você que Jesus está aqui nessa noite para multiplicar a alegria no teu casamento, na tua vida sentimental, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Quantas pessoas que muitas das vezes começaram com muito entusiasmo, quando levantaram um dia suas mãos para Cristo, aceitando como seu único e suficiente Salvador, e naquele momento de grande glória e de grande despertamento da sua alma, havia um desejo ardente no seu coração de fazer a obra do Senhor, de pregar para todo mundo, de ver todo mundo convertido. E ao passo que o tempo foi passando, as lutas foram aumentando, as batalhas se intensificando, as guerras se travando, e você começou a se tornar um soldado ferido no meio da batalha, e muitas das vezes, infelizmente, no meio do campo da igreja, onde nós deveríamos encontrar apoio, e muitas das vezes uma palavra amiga de conforto, e um ombro amigo para poder nos ajudar, às vezes encontramos vários Judas que podem talvez nos atrapalhar. É o único exército que mata os soldados, porque Deus, Ele é um Deus que dá vida. E ainda que muitos estão insensíveis à voz e à obra do eterno Deus, nós temos que saber que no exército de Deus, Jeová o Todo-Poderoso, o pagioleiro nunca deixa o campo de guerra, o campo de batalha. O pagioleiro é aquele oficial que é encarregado de resgatar os feridos e curá-los, e depois reenviá-los para o campo de guerra. Eu quero te dizer que nessa noite, talvez você já foi uma guerreira, um soldado, uma guerreira, um guerreiro de Cristo, mas você já não está com aquele ânimo todo, você já não está com aquele entusiasmo todo que você tinha antes, porque você está ferida, você está ferido, você precisa de um novo azeite na sua botija, de um novo recomeço na sua história. E ainda que você não encontre ninguém para poder ouvir o que você tem a dizer, eu quero te dizer uma coisa: há um psicólogo dos psicólogos, há um psiquiatra dos psiquiatras, há um Senhor dos senhores. Ele é o poderoso Deus, e o Espírito Santo está aqui nessa noite para dizer para você que ainda que você esteja ferido, Ele está aqui nessa noite para poder te levantar de novo, colocar você de pé e derramar a porção do Espírito Santo sobre a tua vida, porque Deus, Ele é aquele que multiplica azeite na botija e transforma água em vinho.
Ele é grande. O primeiro milagre que Jesus realizou não foi um milagre bombástico, que causou um grande impacto, como um paralítico, ou um cego de nascença, ou até mesmo um morto ser ressuscitado, como Lázaro. Mas foi um milagre que foi quase no anonimato, uma coisa aparentemente singela, quieta, tranquila. Aconteceu de acordo com a palavra dele, e tudo aconteceu. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Deus, ele pode fazer grandes coisas na tua vida aqui nessa noite. Deus, ele pode fazer coisas tremendas na sua vida aqui neste lugar, se você crer nele de todo o seu coração. Porque Deus está aqui nessa noite, a presença dele é real. A presença do eterno Deus é real. Ele planejou todas as coisas. Jesus, ele disse, a palavra do Senhor diz: mas tu guardaste até agora o bom vinho. Meus amados irmãos, como o vinho representa o sangue de Jesus, esse milagre representa o início do ministério de Jesus. E o mestre Sala, quem é o mestre Sala? É aquele que administrava a cerimônia. Vou falar uma linguagem, o cerimonialista. E ele percebeu. E ele disse: geralmente se oferece o melhor vinho no início, e no final, quando as pessoas já estão, as suas mentes estão elevadas, o seu paladar já está bem alterado, dão depois o pior vinho, e ninguém percebe. Mas eu percebo, porque eu sou cerimonialista, que o melhor vinho o Senhor deixou para o final. Quem me entende, diga glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o melhor de Deus na sua vida ainda está para acontecer. A sua vida não vai terminar do jeito que você imagina, mas Deus, ele tem um novo recomeço, uma nova história para você. Tem gente que quando casa, e a maioria casam completamente vislumbrados, um com o outro, apaixonados, amor e etc, não é assim? Dizem que nós somos bons para poder esconder a nossa verdadeira essência. Especialistas nisso dizem que enquanto a pessoa está namorando e quando se casa, no momento de namoro e noivado, você conhece a pessoa 20% dela. 80% depois você vai conhecer depois que casou. Você conheceu ali são as boas qualidades e virtudes, né? Tentamos demonstrar a melhor pessoa possível, mas depois o negócio começa a azedar. Sim ou não? Não é? E às vezes parece que o negócio não vai dar certo, está indo de mal a pior, mas se você chamar Jesus para dentro do barco, se você convidar a terceira dobra para fazer parte da sua vida, se você chamar o Espírito Santo, se você chamar Jesus para dentro de casa, Ele vai multiplicar o amor, a alegria dentro da sua vida e vai te transformar. O Espírito Santo, ele é transformador, regenerador. Ele realiza um milagre. Não é momento de nós desanimarmos, mas nos aliarmos ainda mais com o Senhor Jesus, porque Ele é grande, é poderoso e realiza grandes milagres e sinais na vida de todo aquele que crer no seu nome. A mensagem dessa noite é uma mensagem que Deus, ele traz para a sua igreja, dizendo: olha, o que eu preparei para vocês é glorioso e tremendo, e o melhor para a igreja de hoje está por vir.
Se nós temos nos deleitado do melhor de Deus em nossa vida hoje, que é a presença do Espírito Santo, a comunhão com Deus Todo-Poderoso, uma vida de grande comunhão, de grande graça e grande poder, o Senhor lhe preparou algo muito maior e muito melhor para nós. Você crê nisso? Eu vou ler para você. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Eu quero que os irmãos entendam, ainda que nós desfrutemos do melhor de Deus nos nossos dias, ainda que você desfrute, e o desejo de Deus que você desfrute mesmo da presença sobrenatural de Deus, que você se abasteça, se encha do Espírito Santo e venha a ser cheia e cheio do poder da graça de Deus. Mas o melhor está ainda para acontecer. Tudo isso é um prenúncio, tudo isso é uma preparação, tudo isso é apenas uma preparação para o grande banquete que está nos aguardando nas mansões celestiais. Porque a Bíblia diz: antes do toque da última trombeta, no ressoar do arcanjo, a igreja será arrebatada e subirá com Cristo nos ares. E em um só piscar de olhos, nós nos encontraremos com Jesus nos ares, e veremos o nosso Rei face a face. Aleluia! Aquilo que João ele viu na ilha de Pátimos, Deus ele vai te proporcionar essa graça maravilhosa. Você vai ver o leão da tribo de Judá, não somente o cordeiro, mas o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Você vai ver ele com seus olhos de fogo, cabelo branco como a lã branca, com a sua roupa de linho fino, que um cinturão sobre o seu peito, seus pés como se tivesse saído do latão de fogo ardente. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Um dia, os judeus que dizem que Jesus não é o Messias, os judeus que aguardam até hoje o Messias, um dia, como está escrito no livro do profeta Zacarias, um dia eles vão olhar para o céu e vão ver aquele homem de branco sentado no cavalo branco. Eles olharão e dirão: ó, agora cremos que o Messias é Jesus de Nazaré, cremos que somente é Ele é o único, Ele é o poderoso, Ele é o Messias de Israel, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é a estrela da manhã. Esse Deus maravilhoso, Ele tem prometido pela sua palavra um tempo de restauração. Aleluia! Tem pessoas que estão aqui, que estão com a sua alma batida. Tem pessoas que estão aqui, vivendo talvez um princípio de uma depressão. Estão caminhando num caminho apertado, espinhoso, atravessando pinguelas estreitas, com seus corações amargurados, tristes, aborrecidos. Eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo está aqui para transformar essa água em vinho, vai transformar a angústia em alegria, vai transformar a depressão em alegria, vai transformar a perda em prosperidade, porque o nosso Deus é um Deus de riqueza, um Deus de prosperidade, um Deus de boa abundância. Você crê que esse Deus maravilhoso está aqui? Ele guardou o melhor para o final. Ele guardou o melhor para o final. Aleluia! Ele guardou o melhor para o final. Você crê que Ele guardou o melhor para o final? Ele guardou o melhor para o final. Eu estava vendo uma vez um testemunho de uma das maiores evangelistas que o mundo já ouviu. Ela disse: servi a Cristo há muitos anos, mas a unção dele mesmo veio na minha vida os últimos 7 anos. Aí eu pensei comigo: Ele guarda tudo para o final. Ele vai te preparando. Ó, Senhor, por que não acontece isso antes? Que você não está preparado. Ó, Senhor, por que eu não recebi antes? Você não está preparado. Ah, por que não aceitei a Cristo antes? Porque você não ia valorizar e ia tropeçar no caminho. Deus, Ele marcou o nascimento de cada um de nós no seu momento certo. Deus não erra. Deus não erra. Tudo está escrito e tudo está projetado, meus irmãos.
O que eu tenho que fazer, pastor? Somente crer, porque o nosso Redentor, Ele vive. Nós servimos um Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. Então exalte, magnifique e glorifique o Senhor nesta noite, porque Ele é Deus, é grande, é poderoso e eterno, e Ele quer fazer coisas lindas e profundas na sua vida. Coitadinho daquele paralítico, 8 anos, paralítico sobre a cama. Jesus olha para ele e fala assim: perdoados estão seus pecados, toma sua cama e anda. Aleluia. Aquele ceguinho, nascido cego de nascença, e alguém pergunta: será que é algum karma? Será que alguém pecou? Será que é os pais que pecaram e os filhos estão pagando o preço por isso? Jesus disse: não, nem os pais pecaram, nem ninguém pecou, mas essa enfermidade é para o nome do meu Pai ser glorificado. Cego, levanta-te, você vai ver agora. Meus amados irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite para fazer milagre, para curar a sua esterilidade espiritual. Deus está aqui nessa noite para curar a sua paralisia espiritual. Tem pessoas que estão aqui nessa noite e não são paralíticos, não há nenhuma deficiência física aparente, mas estão trópicos, estão atrofiados, com a sua musculatura espiritual totalmente atrofiada. Estão às vezes até cegos, a sua visão está completamente corrompida. Mas Deus, Ele quer abrir a sua visão espiritual, para que você possa ter uma visão ampla do reino, e você possa entender os desígnios de Deus para a sua própria vida. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A mãe de Jesus disse: presta atenção nele e no meu filho, que ele está dizendo. O que ele falar para vocês fazerem, não é Maria, nós não temos que obedecer a Maria. Maria é apenas uma serva fiel de Cristo, uma mulher entre as mulheres. Mas Maria, ela disse: faça o que o meu filho manda de fazer. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então creia somente em Jesus. Fala comigo: somente em Jesus. Somente em Jesus, mais ninguém. Não deposite a sua fé numa religião, não deposite a sua fé em homem nenhum, por mais especial que seja. Deposite a sua fé somente em Jesus, somente em Jesus, somente em Jesus. O que Jesus disse a respeito disso? Ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não entendem que sem mim vocês não podem nada? E talvez alguém diga: mas eu creio em Jesus. Você crê em Jesus de boca para fora, mas você não pratica o que Ele manda você praticar. As suas palavras não condizem com a sua atitude. As nossas palavras têm que condizer com a nossa atitude. O que adianta eu falar: eu creio em Deus, acredito em Jesus, acredito na Bíblia, mas nós acreditamos neles como se fosse uma fábula, uma história. Nós temos que acreditar nele como Deus, que as suas palavras são vivas e eficazes, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Temos que acreditar e nos apropriar de cada palavra, de cada vírgula, de cada mandamento, de cada observância que Ele tem nos dado em nosso coração. Porque Ele disse: o meu Espírito vai se apoderar sobre vocês. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo, Ele vai se apoderar sobre a sua vida? Olha só: também vos darei um coração novo. Irmão, fala comigo: novo coração. Tem gente que está na igreja há anos, mas o coração é velho, continua fazendo as coisas do mundo, pecando e cometendo as mesmas coisas do mundo. Clama como Davi: Deus, faça um transplante espiritual em mim, e coloca dentro de mim um coração novo. Mas a palavra do Senhor nos diz que é uma promessa, e eu vou ler de novo: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne do coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Deus, Ele quer trocar o teu coração. Ele quer colocar um coração de carne sensível, que obedeça, que é inclinado a fazer a vontade dEle. E Ele vai colocar sobre você o Espírito Santo. Quem me entende? Amém? Você crê nesse milagre?
A coisa mais importante na sua vida se chama Espírito Santo. A coisa mais importante na sua vida não é você essa semana fazer um negócio dos seus sonhos e ganhar muito dinheiro e muitos dólares ou reais na sua conta bancária, ou comprar muitos bens e fazer uma boa reserva para o seu futuro. Não. A nossa maior prioridade tem que ser as riquezas eternas e espirituais. O mesmo desejo que você tem para ganhar grana e dinheiro e corre atrás dele igual um maluco o dia inteiro, igual uma louca o dia inteiro. Você tem que ter esse desejo pelas coisas eternas, porque as coisas deste mundo são secundárias, as coisas deste mundo são transitoriais. Há pessoas que estão dentro da igreja com o seu coração preso no dinheiro, preso em posses e coisas dessa vida, coisas terrenas. E o Espírito Santo te pergunta: se hoje for o seu último dia, você está preparado para encontrar com o Senhor vosso Deus? Se hoje Jesus ele tocar a trombeta dele, podemos falar assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ou você vai colocar a mão na cabeça em pânico: oh não, Senhor, espera mais um pouquinho. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma vida bem sucedida, intelectualmente, financeiramente, mas se você não tiver Cristo no seu coração, na sua vida diária, se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, você é uma pessoa miserável, você é um cego, você é nu, você é pobre, você não tem nada. Pode parecer duro, mas todas essas palavras são colocações que está escrito na Bíblia. Se você acha ruim comigo e acha que eu sou muito duro, reclama com João, que escreveu lá no livro do Apocalipse para a igreja de Laodiceia. Reclame com ele e com Deus, porque Deus nos adverte a respeito dessas verdades. Meus amados irmãos, precisamos de nos buscar a presença de Deus e falar: Senhor, renova-me. Essa água está meio ruim, está meio salobra, essa água está meio suja. Troque essa água, quero que me banhe completamente. Faça como Pedro. Eu não tenho parte contigo, se eu não permitir que o Senhor lave os meus pés. Não, então lave o meu corpo inteiro se for necessário. Mas eu quero entrar no teu reino, não quero ficar fora dessa, não quero ficar sem a tua presença, não quero ficar sem a presença do teu Espírito. Davi não se preocupou em perder o trono, perder o dinheiro, perder a fortuna, perder a credibilidade, perder o nome cravado na história. Não se preocupou em absolutamente nada, a não ser com uma coisa: não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Em outras palavras, Davi disse: o Senhor pode tirar de mim a fama, o dinheiro, o palácio, os filhos, a família, tudo, o Senhor, até a saúde, o Senhor pode me tirar tudo, mas não tire de mim a tua presença, não tire de mim o teu Espírito. Não tire, porque no dia que o Senhor tirar o teu Espírito sobre mim, eu prefiro morrer. Eu não sou nada, não tenho nada, porque Davi tinha consciência que tudo que ele conquistou foi pelas mãos de Deus. Tudo que ele conquistou, cada batalha, cada campanha, cada investimento, cada passo que ele tomou em direção à vitória, foi porque Deus ele consolidou a vitória e proporcionou ele a vitória, porque ele colocava sempre Deus em primeiro lugar. Quem me entende? Deus ele quer transformar a água em vinho aqui hoje também. Amém? Eu não posso entender, não consigo compreender como um crente pode viver depressivo. Como um crente pode ficar... mas claro, fases ruins todo mundo passa, sem dúvida. Se você ler o salmista Davi, ele mesmo reclama quase todos os seus salmos. Não é verdade? Mas você observa que, mediante todas as suas reclamações com relação à angústia, dificuldade, traições, etc., ele sempre no final dizia: mas tu, Senhor, me visitaste, mas tu, Senhor, me levantaste, mas tu, Senhor, provaste o teu amor, a tua beneficência comigo, por isso exaltarei eternamente o teu nome. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas Jesus ele vai passar com você e não vai deixar você sucumbir diante das lutas. Você precisa do Espírito Santo.
Você precisa desse azeite novo, desse vinho novo na sua botija. Porque é possível um crente passar por tantas lutas e provas, mas estar alegre com Jesus. Mas como pode? Uma pessoa que está vivendo uma luta infernal, uma batalha, uma guerra travada, luta de todo lado, está feliz? Será que ele é masoquista? Gosta de viver sofrendo? Não, porque a alegria que Deus coloca em nosso coração, ela é ultra circunstancial, ela não depende de circunstâncias, porque nós estamos felizes com aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário, e nós sabemos muito bem qual é o nosso destino final. Neste mundo padeceremos aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está feliz por isso? Você está feliz porque Cristo está conosco? Umas vezes Deus ele pode te livrar da morte, outros da morte. Amém? Pedro foi colocado de cabeça para baixo a pedido dele mesmo. Eu não sou digno não. Olha só o poder do Espírito Santo, gente. Jesus, enquanto andava com os discípulos, não pôde transformar eles em nada. Jesus só dava para eles a palavra da verdade, mas eles não conseguiam compreender e conceber aquelas palavras. Me mostra um discípulo transformado antes de Jesus ir embora. Todos negaram Jesus. Mas depois que se encheram do Espírito Santo, Jesus disse: é necessário que eu vá, é de suma importância, indispensável que eu vá, porque se eu não for, meu amigo não fica. E meu amigo se chama Espírito Santo. Ele vai convencer vocês perante toda a verdade. E esse amigo que está aqui nessa noite, irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele que, transbordando na sua alma, te proporciona encorajamento, força, vigor, entusiasmo, energia espiritual para você vencer as intempéries da vida. Quando Pedro, ele estava entrando diz Flávio Joséfos, entrando pelos portões de Roma, os irmãos falaram: o que você está fazendo aqui, apóstolo? Vai embora. Nero quer você, quer tua morte. Com muita insistência, Pedro já estava indo embora. Quando ele chega no portão da cidade de Roma, quem ele vê entrando pelos portões? Jesus. Jesus olha para ele e diz: oi Pedro, tudo bem? Mas mestre, o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim aqui para ser crucificado mais uma vez. Alguém passou na frente dele. Ele olhou de novo, Jesus não estava mais ali. Aí ele entendeu que a hora dele tinha chegado. Pedro entrou para dentro, de novo da cidade. Os soldados capturaram Pedro e disseram: você vai negar Cristo e viverá. Eu negar Cristo? Você vai morrer crucificado como ele. Vocês são loucos. Vocês acham que eu sou digno de ser crucificado como Jesus? Me coloca de cabeça para baixo. Um medroso como Pedro era, que negou 3 vezes Jesus na casa de Caifás, olhando na face dele, agora não está com medo da morte. O que aconteceu com ele? Vocês não sabem o que aconteceu com ele? Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava transbordando do Espírito Santo. Ele estava cheio da graça, do poder do Espírito Santo. Aleluia! Bartolomeu, diz historiadores, que ele morreu na Índia. Foi escalpelado, vivo. E arrancaram a pele das costas dele até embaixo, vivo, com uma faca, arrancou o couro dele. Ele vivo, Bartolomeu, porque ele não quis negar Jesus, e ele continuava pregando: vocês podem arrancar o meu couro, mas Jesus é Salvador, só Ele é o Salvador do mundo, só Ele salva.
E falaram: coloca ele em cima de uma churrasqueira, coloca sal e coloca ele para assar. Eu quero ver se ele continua glorificando esse Deus. E lá na fogueira, todo ensanguentado, com seu couro arrancado, cheio de sal, e o fogo pegando, as chamas pegando no seu corpo, ele continuava gritando: Jesus é o Salvador do mundo, só Ele tem o poder para salvar as vossas almas. Ai, que andarabás. Os soldados, apavorados com aquela situação, arranca a cabeça dele. Não dá para aguentar mais ouvir esses gritos e diz: Jesus, Jesus. Arrancaram a cabeça dele e nem esperaram ele acabar de morrer. Mas Jesus levou ele para as mansões celestiais. Aleluia! Você acha que a luta que você está enfrentando é luta? Você está achando que esse ventinho é vento? Você está achando que essa provinha é prova? Você não levou um tapa na cara ainda. Você não foi açoitado com varas em praça pública. Você não foi escorraçado e apedrejado viva. Você não foi colocado numa arena olímpica para divertir multidões, para ser comido por leões, tigres e ser perfurado por chifre de touros. Você não viu seu filho ser dilacerado por um leão da Líbia. E você acha que nós enfrentamos lutas? Você acha que nós estamos enfrentando lutas? Eu quero que você entenda que Deus, Ele quer transformar água e vinho. Ele quer te dar a alegria da salvação. Quem tem alegria da salvação aqui? Está fraco demais. Quem tem alegria da salvação aqui? Aleluia! Alegria da salvação. Só quem tem alegria da salvação é porque ele está desfrutando o melhor vinho de Jesus. Aleluia! Porque a luta pode vir, mas ele sabe que as aflições desse tempo presente não vai se comparar com a glória que há de ser revelada entre nós. O diabo não pode arrancar o que Deus nos deu. O diabo não pode nos tomar daquilo que Deus já nos proporcionou. Nós somos vitoriosos. Deus quer fazer de você um soldado, uma guerreira de Cristo, cheia do poder do Espírito Santo. Ele quer que você seja cheio do poder. Eu não estou aqui para orar para você ser rico, não. Se você quer, vai nessa igreja lá, desse tal bispo que fala mal de Jesus, realizando o primeiro milagre. Eles pregam Jesus, pregam dinheiro o tempo todo e manda você dar o seu carro, toda a sua fortuna no altar deles e querem todo o seu dinheiro. Dá para eles lá então. Eu vou pregar para você salvação. Eu vou pregar para vocês salvação da sua alma e riqueza espiritual. Vou pregar aquilo que você necessita. Porque o mundo passa e todas as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! É o que nós vamos levar neste mundo. Você conseguiu adquirir o tesouro melhor, maravilhoso, agarre-o, se apodere dele e diz assim: não largo Jesus, Jesus não me larga também, mas eu vou andar com o Senhor. Amém? Abrace Jesus. Amém? Se aproprie da palavra dele, porque ele tem milagre para a tua vida hoje. Vamos colocar de pé.